Oi gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos a receita de uma deliciosa quiche de blanquê de peru com alho poró e tomate cereja. E os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Vamos iniciar o nosso vídeo pelo preparo da nossa massa, pois ela precisará descansar na geladeira por 1 hora antes de montarmos a nossa quiche. E para o preparo da nossa massa, no recipiente da sua preferência, adicione 2 xícaras de chá de farinha de trigo e 1 colher de chá de sal. Misture bem estes ingredientes para agregá-los de forma uniforme. Em seguida, adicione aos ingredientes secos 150 gramas de manteiga ou margarina. Essa medida pode ser convertida para 3/4 de xícara de chá. Para que a sua massa fique perfeita, adicione metade da manteiga que eu acabei de descrever e vá incorporando ela com a ponta dos dedos à farinha. Dessa forma, ela não derreterá por completo. Depois de você adicionar a metade da manteiga e incorporá-la à farinha, adicione a outra metade, mas tenha em mente que a manteiga não é para derreter, é para ficar alguns pedacinhos da manteiga pela farinha. Por isso, é muito importante que a sua manteiga esteja bem gelada na hora de você adicioná-la à farinha. Já eu vou mostrar para vocês como a sua massa deverá ficar antes de você adicionar a água gelada. E é assim que deverá estar a sua massa antes de você adicionar a água. Aqui você pode observar que a manteiga não foi totalmente absorvida pela farinha e ainda tem alguns pequenos gominhos de manteiga misturada à farinha. É assim mesmo que deve ser, pois isso aqui é o que trará mais crocância ainda para a sua massa. Seguindo com a nossa receita, quando a sua massa estiver assim, vá adicionando aos poucos água gelada. Para essa receita, normalmente utilizamos 5 colheres de sopa de água gelada, mas isso dependerá muito do tipo de farinha que você estiver utilizando. Para essa receita, por exemplo, eu utilizei ao todo 6 colheres de sopa de água para dar o ponto correto à minha massa. Pode ser que você utilize menos ou mais, por isso a importância de você adicionar a água aos poucos. E você que está nos assistindo agora, já é um inscrito do nosso canal? Não? Então clique no botãozinho inscrever-se e ative também o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo aqui no canal. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma você ajuda muito no crescimento do nosso canal, pois todas as vezes que você deixa o seu like, o seu comentário e compartilha os nossos vídeos, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Dessa forma, você também vai nos ajudar a alcançar 50 mil inscritos antes do final do ano. Estamos quase lá, mas precisamos muito da ajuda de vocês para alcançar esse objetivo. E é assim que ficará a sua massa quando você terminar de prepará-la. Molde a massa num formato redondo, conforme eu estou fazendo aqui, e olha como a minha massa ficou fofinha. Em seguida, acomode ela num plástico, e esse plástico pode ser o plástico filme ou aqueles saquinhos de plástico que nós temos em casa guardado. O importante é você fechar bem essa massa. Em seguida, leve-a para a geladeira e deixe descansar por 1 hora. E enquanto a nossa massa descansa, vamos ao preparo dos demais ingredientes da nossa quiche. E vamos começar pelo alho poró. Corte apenas o talo do alho poró, que é essa parte aqui que vocês acabaram de ver, e em seguida corte o talo ao meio. Depois de você cortar o talo ao meio, você irá fatiar cada uma dessas metades. Depois de fatiar o alho poró em fatias bem fininhas, lave-o em água corrente para que saia qualquer vestígio de terra do meio do alho poró, pois algumas vezes pode acontecer de ter terrinha entre o alho poró. E não queremos isso na nossa quiche, não é mesmo?
Quando você terminar de fatiar o seu alho poró, corte ao meio os tomates cerejas. Para essa receita eu estou utilizando 13 unidades, porém você pode utilizar a quantidade que você desejar. Depois de cortar ao meio e reservar os tomates cereja, corte em cubinhos 100 gramas de blanquê de peito de peru. Gente, aqui eu estou utilizando blanquê de peito de peru, mas você pode utilizar o peito de peru, o presunto ou a proteína da sua preferência, ok? Fica ao seu critério e ao seu paladar. Agora que já picamos o nosso blanquê de peito de peru, vamos salteá-los na frigideira. Para isso, coloque azeite a gosto na frigideira da sua preferência e adicione os cubinhos de blanquê de peito de peru. Deixe a frigideira aquecer e vá mexendo eles por 5 minutos. Em seguida, adicione o alho poró que fatiamos e refogue por 3 minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e reserve. Após 1 hora de geladeira, nossa massa estará pronta. Abra ela com o auxílio de um rolo de macarrão ou de uma garrafa. Você pode fazer conforme eu estou fazendo e colocar a massa entre 2 plásticos ou enfarinhar uma superfície lisa e limpa. Em seguida, faça conforme eu acabei de fazer. Faça um X na sua massa com o auxílio do rolo de macarrão ou da garrafa e em seguida vá abrindo a massa. Cada um desses gominhos que se formou você vai abrir 2 vezes para cada lado e dessa forma você vai conseguir deixar a sua massa redonda. Abra a sua massa até ela ficar com a espessura que você desejar. Eu não gosto de uma massa muito grossa, então eu sempre abro ela em um meio termo, mas você deve abrir a sua massa na espessura que você preferir. Quando você terminar de abrir a sua massa, enrole ela no rolo de macarrão ou na garrafa para ajudar no manuseio na hora de colocar a massa sobre a forma. Em seguida, vá ajustando a massa na forma conforme estou fazendo aqui e corte o excesso de massa. Depois que você acomodar a massa na sua forma e retirar as sobras dela, enrole essas sobras em um plástico e guarde no congelador. Você pode deixar essa massa guardada no congelador por até 3 meses. Depois de acomodar a massa na forma, vamos levá-la para assar. Em outro vídeo aqui no canal, eu ensinei para vocês uma dica muito interessante. Essa dica consiste em forrar a massa com papel manteiga e adicionar feijões. Porém, da primeira vez que eu executei essa dica, ela não saiu certo, porque eu coloquei poucos feijões. Dessa vez agora eu coloquei muito mais feijões suficientes para chegar na borda da massa. Mas tenha em mente que se vocês fizerem isso, depois vocês não poderão cozinhar esse feijão. Então o ideal será que vocês reservem esses feijões apenas para assar massas. E qual é o intuito destes feijões? É não deixar a massa estufar. Bom, dica dada, vamos seguir com a nossa receita.
Depois de acomodar a massa na forma, leve ao forno pré-aquecido para pré-assar por 30 minutos. E enquanto a nossa massa está pré-assando, vamos preparar o recheio da nossa quiche. Para isso, no recipiente da sua preferência, adicione 4 ovos inteiros. Aqui, gente, eu estou utilizando 5 ovos, pois os meus ovos estavam muito pequenos. Caso os seus ovos estejam tão pequenos quanto os meus, você também pode aumentar a quantidade deles, ok? Depois de adicionar todos os ovos ao recipiente escolhido, bata-os até misturá-los por completo. Mas eu aconselho que antes de executar esse processo, você retire a película das gemas, pois ela é a responsável por aquele cheirinho enjoado de ovo que dá nas nossas receitas. Não esqueça, você deve rasgar a película, conforme estou fazendo aqui, pois caso você coloque em uma peneira e raspe as gemas com a colher, você estará passando partículas dessa película e dará cheiro de ovo na sua receita da mesma forma. Bata bem os seus ovos até misturar por completo as claras e as gemas. Quando as claras e as gemas estiverem bem misturadas, adicione a elas uma caixinha ou uma lata de creme de leite. Volte a bater bem para agregar esse creme de leite aos ovos e quando o creme de leite tiver sido totalmente incorporado aos ovos, adicione 80 ml de leite. Volte a bater para misturar de forma uniforme todos os ingredientes. Em seguida, ajuste o sal, a pimenta do reino e a noz moscada a gosto. Nessa altura, nossa massa já terá pré-assado. Retire-a do forno e, com cuidado, retire o papel manteiga com os feijões. Gente, vocês precisam ter bastante cuidado, pois esses feijões estarão extremamente quentes. Após retirar os feijões da massa, deixe-os esfriar e agora vamos enfim montar a nossa quiche para terminar de assá-la. Comece colocando no fundo da torta o blanquê de peito de peru que refogamos com o alho poró. Espalhe bem para distribuir de forma uniforme o blanquê de peito de peru pelo fundo da torta. Quando você terminar, adicione sobre ele 100 gramas de mussarela cortada também em cubinhos. Caso você deseje, você pode utilizar outro queijo sem ser a mussarela, mas posso garantir a vocês que com a mussarela também fica extremamente saboroso. Depois de acomodar e distribuir de forma uniforme a mussarela pela nossa massa, acomode sobre ela o creme que preparamos à base de ovos, leite e creme de leite. Finalize a montagem da sua quiche colocando sobre o creme os tomates cereja que cortamos ao meio. Arruma da forma que você preferir. Caso você deseje, você também pode colocar azeitonas. Aqui eu optei por não colocar, mas fica ao seu critério. Em seguida, leve a sua quiche de volta ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos, para que ela termine de assar. Você saberá que a sua quiche está pronta quando ela estiver dourada por cima, ou você também pode fazer o teste do palito, se ele sair limpo, a sua quiche estará pronta.
Retire-a do forno e pode servir logo em seguida, pois uma quiche quente é tão gostosa quanto uma quiche fria. Está aí um prato que pode ser comido de ambas as formas que você irá achar delicioso. Tenho certeza que se você fizer essa receita não vai se arrepender, pois ela fica extremamente saborosa. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada! Não esqueça que eu preciso muito da sua ajuda para chegar a 50 mil inscritos antes do final do ano. E para nos ajudar é bem fácil. Basta você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo aqui, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Conforme eu já falei outras vezes, essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir muito para o nosso crescimento. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!